Topa fazer um experimento? Bora lá?
Bom, para que isso? Para mostrar que as coisas elas se comportam, ela tem um comportamento para cada tipo de coisa, para cada tipo de ambiente. Elas têm um comportamento diferente, reagem diferente dependendo do que está acontecendo, do que está ao redor. Também, quando eu dobrei o papel, quando eu amassei ele, quando eu deixei ele mais firme, as outras formas de comportamento dele. Então ele tem um comportamento dele no ambiente que ele está, quanto o seu próprio comportamento pode ser alterado. Vocês repararam no formato do papel, como que ele reagiu quando ele estava inteiro, normal, e quando eu amassava ele, impactava? Você viu a diferença do comportamento dele quando ele está aberto inteiro e quando ele está impactado, como que ele reage em si mesmo e como ele reage dependendo do ambiente que ele está, por exemplo, a água e o fogo. A sensibilidade e a resistência também que ele pode ter, dependendo do formato que ele está e se interage com o ambiente. Viu que ele muda de comportamento e reage de forma diferente devido ao seu formato. Bom, eu não vou ficar me estendendo muito, mas desse jeito que o ser humano é em relação às coisas. Um exemplo para você conseguir perceber esse tipo de reação do ser humano é quando ele está nervoso, estressado, xingando. Às vezes está sozinho e às vezes está com pessoas que são já do seu arredor, já é comum. E quando aparece alguém conhecido que tem um significado para essa pessoa que está nesse estresse, ou o tipo de comportamento que essa pessoa tem. Vamos dizer, eu estou nervoso, tô pé da vida, tô xingando, tô quebrando tudo. E vem algum familiar e fala, para, não sei o que, ou não fala nada e eu continuo. Porque pra mim também, o meu ambiente, eu tô acostumado e é comum isso, né? Já é familiar. Agora, quando aparece alguém na sua casa, alguém diferente, o seu comportamento muda. Você diminui aquela situação de estresse, aquela revolta, e seu comportamento ele fica um pouquinho mais reduzido, ele vai tendo alterações dependendo do que vai acontecendo. Se essa pessoa não tem muito significado, você vai reduzir um pouco, ou às vezes até todo e segurar para depois voltar a ficar estressado. Ou se essa pessoa tem algum significado, você simplesmente muda, não fica mais estressado. E muitas vezes isso daí é uma coisa assim, brutal, é automático. Você tá ali assim, na hora que você tá xingando, que você vai falar aquele palavrão, que está no meio do palavrão, que você ouve o barulho e vê que aquela pessoa, você pum, parece que desmorona e cai tudo e tipo, pum, ué, pra onde foi toda essa situação, assim, nervoso? E muitas vezes isso daí, esse sentimento permanece, você já não fica mais estressado, você começa a pensar em fazer outras coisas, ou então ela acaba às vezes voltando até. Mas isso vai depender muito do ambiente, da situação que está acontecendo. E é a mesma situação do papel quando coloco na água ou no fogo, da forma natural como ele é. E depois quando eu faço alteração no formato desse papel, a diferença que ele tem de comportamento dentro dessa água, né, diante do fogo. Então, quando ele está no seu formato natural, ele tende a agir mais rápido por causa do formato dele. Agora, quando eu faço essa alteração, ele acaba criando um pouco mais de resistência, tanto que na água ele acaba demorando um pouco mais para absorver a água e ter água dentro dele, como no fogo, que praticamente eu não consegui fazer a bolinha pegar fogo. Ela começou a tostar um pouco do lado, ficar um pouquinho pretinha, mas foi só, vamos dizer que a casquinha dela. E ela não pegou fogo. Da mesma forma, quando ela caiu na água nesse formato, ela demorou um pouco mais para absorver essa água. E isso é para demonstrar que o ambiente ele pode modificar o seu comportamento. A outra situação que eu não consegui mostrar muito, como tinha caído um pouquinho de água na cera da vela, e foi, por mais que a situação está acontecendo com um artefato,
com o primeiro papel, ou a situação não tem contato direto, onde eu coloquei o papel distante da chama, mas ainda assim ele queimou. Ele ia pegar fogo, mas como a chama ficou ruim, ele acabou não pegando. Mesmo não estando em contato, a proximidade com aquela situação, com aquele ambiente, ele influencia no ao redor. Esse experimento foi para mostrar alguns dos tipos de comportamento que as coisas têm, as relações das coisas no mundo, como elas acabam se comportando uma com as outras. Isso daí é só um exemplo superficial que eu mostrei, mas você pode fazer vários outros tipos de teste e começar a prestar atenção nos comportamentos, nas ações e reações, para você conseguir ter uma assimilação melhor e compreender todas as variantes que existem. É impossível saber todas as que existem, né? Mas pelo menos uma boa parte delas. Mas que, dependendo da forma que você se coloca para si, você consegue mudar o comportamento. Tanto quanto o papel estava molhado e eu tentei queimar ele não queima. Muito difícil dele queimar até ele secar o papel, e aí são outras variantes. Que até ele secar e acaba queimando, naquele momento, naquela situação, ele não queimou. Então, vamos supor que a chama fosse passageira, não fosse contínua e eterna, não ia sofrer nenhum dano, ele ia ter algumas manchas ali, mas não ia ter nenhum tipo de prejuízo. Então o papel, ele, nesse formato, ele age de uma forma, e quando você modifica o formato desse papel, ele age de outra forma. Isso daí é uma análise e avaliação de comportamento, porque a gente só vê esse tipo de comportamento físico, certo? Quando, na verdade, esse comportamento físico ainda continua sendo físico, só que não é considerado pela sociedade, pelas pessoas, que esse mesmo comportamento é o mesmo de ação e reação dos seres vivos, do ser humano. Tem essa mesma relação do comportamento diante das outras coisas, tanto um ser humano com o outro, quanto o ser humano com o ambiente. Então, eu espero que tenha sido válido, que eu tenha conseguido transmitir um pouco do que eu queria, e fica aí como estudo e reflexão. Agora eu vou editar esse vídeo, porque já errei bastante. Até mais. E que assistiu até agora, em forma de agradecimento, eu quero indicar 5 canais que eu gosto muito, que é o canal do Seja Uma Pessoa Melhor, Metaforando, Curso em Vídeo, Felipe Deschamps, e o canal do Elegante. Eu fiz minha colinha para não esquecer, e eu acredito que são canais que valem a pena. E se você quiser me ajudar a conseguir equipamento para gravar e editar, eu aceito. Falou, obrigado e até uma próxima.